Obrigada por você ter se interessado pelo meu trabalho. Esse vídeo é para te ajudar a compreender melhor o que é constelação e o que é hipnose. Assim, na primeira sessão, você já vai vir com as dúvidas, a gente tira e nós já podemos entrar direto no tratamento. É bom porque você já vem para o atendimento consciente e a gente já consegue aplicar a terapia. Te aguardo nos próximos vídeos, onde eu vou explicar o que é cada coisa. Um beijo. A constelação, ela é uma terapia breve, fenomenológica e também pode ser considerada uma filosofia de vida. Terapia breve, porque o tema que é trazido pelo cliente, a gente consegue olhar no campo e identificar os possíveis emaranhamentos e trabalhar para que esses emaranhamentos eles se ajustem, né? Que esses nozinhos, eles vão ficando mais leves. E quando você trabalha isso, você resolve esses emaranhamentos, e emaranhamentos são questões, problema, imagina linha, novelo de lã, todo misturado, não dá aqueles nozinhos, fica aquele um ninho de passarinho, tudo trançado. Então, o emaranhamento seria isso. Então, quando a gente consegue entender como que está esse emaranhamento, a gente usa as ordens da ajuda para que a gente possa estar destravando esses nozinhos. A gente fala que vai ficar mais leve, né? Vai solucionar algumas questões. E aí todo o sistema é beneficiado com isso. Fenomenológica. A gente percebe isso através do fenômeno, do campo mórfico. Os bonecos se movimentam, a água eles se movimentam sozinhos. Se fizer em grupo, as pessoas sentem. O cliente ele vê que aquilo ali é a pura realidade dele. Algumas coisas ele já conhece, outras surgem. E aí ele consegue entender algumas questões. E por que filosofia de vida? Porque a partir dos princípios identificados pelo pai das constelações, que foi Bert Hellinger, a gente passa a ter um comportamento, um olhar para a vida diferente. E aí a gente passa a levar a vida com mais responsabilidade, com mais leveza. Então você começa a não julgar tanto as pessoas ou os acontecimentos, porque você começa a entender que por trás disso tem algo muito maior que a gente inconsciente não sabe. Porque tudo que nós fazemos e todos esses emaranhamentos, eles aconteceram de forma inconsciente. Esse é um resumo da constelação. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco do Bert Hellinger e dos princípios que são as ordens da ajuda. Nós vamos falar agora sobre a origem das constelações. Então, a constelação sistêmica ela foi desenvolvida pelo filósofo e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, né, nos inícios de 1980. E a partir da observação de sistemas familiares. Ele era padre, filósofo, psicólogo, pesquisador. Então, ele começou a fazer um trabalho junto às tribos Zulu da África. Passou 10 anos lá. E começou a observar que eles honravam os ancestrais, que eles tinham muito valor na questão da hierarquia, né? Quando uma tribo inimiga matava algum dos componentes da tribo, esses índios da tribo Zulu iam lá, pegavam esse índio assassino e traziam para fazer parte da tribo. Então, ele começou a olhar alguns comportamentos e achou muito interessante. E aí começou a estudar e aí ele aprofundou o trabalho das constelações com as teorias de Edmund Husserl, que foi o pai da fenomenologia, Ivan Bozornet, pioneiro também no pensamento transgeracional sistêmico, Virginia Satir, que foi quem desenvolveu lá nos inícios as esculturas familiares, né? E Rupert Sheldrake, ele veio com a teoria dos campos morfogenéticos. O Bert se apropriou também dessas informações para contextualizar e explicar as constelações sistêmicas. E o Salvador Minuchin, né, que ele também foi iniciador da terapia estruturada.
essa parte das constelações, isso tudo é muito antigo, até hoje, né? Os chineses, eles veneram os antepassados. As culturas orientais, elas têm muitas tradições em relação a isso. Na verdade, o que o Bert fez foi colocar isso numa ordem, deu nome aos bois, colocou isso numa ordem, de forma que a gente possa estar trabalhando isso e resgatando muitos valores, muitos comportamentos que, de certa forma, o mundo perdeu, né? Com o tempo. Então, assim, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre as ordens da ajuda, que elas são a base da constelação sistêmica, a hierarquia e ordem, o vínculo e pertencimento e o dar e tomar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Vamos agora falar do primeiro princípio das constelações sistêmicas, que é o pertencimento. Todos os que pertencem à nossa família têm o mesmo direito de pertencer. A partir do momento em que um membro da família ele é privado ou excluído deste pertencimento, surge uma desordem com consequências de grande alcance. E aí o sistema fica todo bagunçado. Vou dar alguns exemplos de exclusão. Quando um membro da família é morto, e a forma mais comum de se fazer isso é através do aborto, quaisquer que sejam as justificativas dadas para isso, na alma do perpetrador, que no caso é a mãe, né, tem consequências profundas no sistema. Também tem consequências profundas na alma de outros membros da família. Toda a família sofre. Outra forma de exclusão é quando uma criança é doada e colocada para adoção, ou quando uma criança de outra relação é escondida e assim ela é excluída. Isso também se aplica às crianças abortadas e escondidas. Então, quando um membro da família ele é excluído porque se envergonham dele, como uma criança com deficiência grave, ou um membro que adota uma fé diferente da maioria dos membros da família, ou que ele se sente culpado ou que tem algum vício, tudo isso é exclusão. Crianças que não são mencionadas pela família, muitas vezes por terem sido esquecidas, como, por exemplo, um natimorto, uma criança que partiu prematuramente, um aborto espontâneo, uma criança que morreu no útero, também pertence, também foram excluídos. A constelação familiar nos mostra quais pessoas pertencem à nossa família e, portanto, devem ser reconhecidas como membro. Além dos parentes consanguíneos, há muitas vezes outras pessoas que precisam ser incluídas para resolver um problema. E isso a gente olha nas constelações. Quais são as consequências quando se é negado a um membro da família o direito de pertencer? Então, onde houve a exclusão de um membro, é criado um movimento inconsciente para trazê-lo de volta e dar-lhe o lugar que lhe é devido. Como que acontece isso? Até lá, o membro excluído é representado por um membro descendente do sistema. Esse descendente se sente excluído, muitas vezes sem ter motivo. E isso acontece porque ele assume os sentimentos, os sintomas e o destino do ancestral excluído. Tudo porque o sistema familiar, por meio de uma força oculta, busca a cura. A isso chamamos de emaranhamento. Durante uma constelação familiar, este emaranhamento vem à luz. Ele pode ser resolvido trazendo de volta o membro excluído. Muitas vezes, esse emaranhamento, se manifesta nas gerações seguintes. Muitos problemas na família decorrem da violação do direito de pertencer. Sabe, aquelas coisas que se repetem na sua vida, ou você se percebe repetindo atitudes, comportamentos e sentimentos de outros familiares, este é um sinal que existe um emaranhamento sistêmico e que a constelação pode te auxiliar a resolver. No próximo vídeo, nós vamos falar da ordem. O segundo princípio das constelações familiares sistêmicas é a ordem de precedência, ou, como é conhecida, a hierarquia e ordem. Né? O que é isso, Beth? Então, esse princípio
exige que todos os membros da sua família ocupem o lugar que lhes corresponde, que é só deles. Ou seja, esta ordem é uma ordem hierárquica. Isso significa que na família há muitos que têm uma posição mais elevada e por isso vêm primeiro, e outros que têm uma posição mais baixa e vêm depois. A ordem da hierarquia é determinada pelo momento do pertencimento. Aqueles membros da família que chegaram primeiro têm precedência sobre aqueles que vieram depois deles. Então, desta forma, os avós vieram antes dos pais, que vieram antes dos filhos, e os primogênitos antes do segundo, e assim por diante. Né? Então, precisamos prestar atenção nessa ordem. Se um recém-chegado ou um filho se eleva acima de alguém que já estava antes dele, ele está violando a ordem de precedência, e dizemos que ele saiu do lugar, e aí cria-se um emaranhamento. Isso pode acontecer com cônjuges, com namorados, com amigos, com vizinhos, com chefes, com funcionários antigos, enfim. Qualquer um que ocupa o lugar do outro está violando a ordem de precedência. Todos da família têm seu devido lugar. É importante, hein? Ninguém deve ou tem o direito de disputar o lugar do outro. Ou seja, ninguém tem o direito de elevar-se acima dos que vieram antes ou tentar expulsá-los do seu lugar. Isso é muito importante, gente. A hierarquia é frequentemente violada na nossa cultura, porque é ignorada por muitos que alegam liberdade pessoal e direito de se desenvolver de acordo com as suas próprias ideias. E aí atropelam as coisas, né? Então, quando julgamos nossos pais, reclamamos da nossa criação, ou, por outro lado, queremos ter mais do que nossos pais, achando que eles precisam nos obedecer, isso tudo é violação de hierarquia e ordem. Isso está errado. E as consequências dessa violação são devastadoras. Na constelação familiar, essa violação da hierarquia vem à tona. Sua restauração é o pré-requisito para uma vida bem-sucedida, né? Então, o que a gente faz? A gente, na constelação, a gente observa muito quando o filho se acha maior do que o pai. A gente tem que voltar esse filho para o lugar dele de filho, de pequeno, porque o pai é maior. A gente fala sobre essa questão, né? Nossos ancestrais, eles são maiores do que a gente. Então, eles são, é a precedência, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente está fora dessa... É uma engrenagem de relógio, gente. Na hora que está, ó, não vai, não roda. Então, tem que estar tudo, ó, rodando certinho. Para quê? Para que a vida comece a fluir com mais leveza, para que todos os emaranhamentos, todas as questões de sucesso, sucesso no relacionamento, sucesso no trabalho, tudo isso está diretamente relacionada a essas ordens. Então, se você se identifica e vê que alguma coisa nesse sentido pode estar fora do lugar, você está no caminho certo em procurar a constelação. Vamos agora para o próximo vídeo, que é o dar e tomar. O terceiro princípio das constelações sistêmicas é o equilíbrio do dar e receber, ou melhor, o equilíbrio do dar e tomar. E por que tomar? Porque receber é passivo, você recebe algo e deixa de lado. Já o tomar, não, ele é ativo, você recebe e guarda em algum lugar. E normalmente a gente guarda no coração. Esse equilíbrio, ele é determinado pela nossa consciência, você sabia disso? E está a serviço das trocas nas relações interpessoais. Quando recebemos algo de alguém, nos sentimos obrigados a dar-lhes algo também, algo de igual valor. Isso significa nos sentimos devendo à pessoa, até que lhes damos algo em troca e assim pagamos a dívida. Não é assim que você se sente? Então, depois disso, nos sentimos livres em relação a essa pessoa, porque a consciência não nos deixa em paz enquanto não estivermos estabelecido o equilíbrio. Então, como é que se dá as desordens dessa questão do dar e tomar? A ordem de dar e receber, ou dar e tomar, também é perturbada se eu
se eu dou muitas outras pessoas e a outra pessoa não é capaz de me devolver, né? E ela se sente devedora. Então, imagina, quando eu dou algo para alguém, e dou algo para alguém, e dou algo para alguém, pode ser que aquela pessoa não consiga me devolver, e ela se sente no desequilíbrio. E eu tinha um amigo que ele era assim, quer dizer, eu tenho um amigo que ele era assim, ele costumava sempre, eu achei isso a sua cara, e dava, eu achei isso a sua cara, e dava. E um menino bastante endividado, inclusive. Então, aquilo ali me deixava assim, possessa, né? Primeiro porque eu não tinha como dar algo em troca, porque tudo dele tinha que ser muito top. E depois porque eu, sabendo desse endividamento dele, eu achava que ele desperdiçava o dinheiro dele, né? Então, assim, quando você recebe algo de alguém, você não pensa logo como que eu vou retribuir, né? Então, um desequilíbrio que é muito comum é quando um cônjuge dá muito amor ao outro. Quando um deles tenta dar mais do que o outro pode suportar ou pode devolver. Dessa forma, ocorre um desequilíbrio na relação. Depois disso, a outra pessoa tem dificuldade em restaurar a igualdade. A consequência é que aquele a quem foi dado demais fica com raiva e deixa a relação. Isso acontece de forma inconsciente, tá? Assim, o excesso de amor e atenção, ou seja, o desvio do equilíbrio, causa o oposto do que o doador esperava. A relação do casal acaba que tende ao fracasso porque houve o desequilíbrio. O mesmo desequilíbrio vale para aquelas pessoas que tomam mais do que elas estão dispostas a dar. Ou seja, são os sanguessugas, né? Aquelas que vivem explorando os outros. Física e emocionalmente, elas precisam restaurar o equilíbrio. E a constelação pode ajudar muito nesse processo, você sabia? A exigência do equilíbrio entre dar e o receber não se aplica na relação de pais e filhos. Quem pode devolver algo de igual valor aos seus pais que te deu a vida? Em vez de lhes dar algo em troca, a pessoa passa para os outros, seus descendentes, e especialmente para os filhos, né? Também pode passar de muitas outras formas porque ela está a serviço da vida. Por meio das constelações, é possível identificar onde está ocorrendo os desequilíbrios e colocá-los em ordem novamente. Então, fica tranquilo, tá? O equilíbrio tem que ser dar entre patrão, empregado, empresa e cliente, irmão, vizinho, empregado, enfim, onde a hierarquia e ordem, pertencimento ou equilíbrio do dar e receber forem violados, haverá um emaranhamento para ser olhado. Então, se a tua vida está se repetindo problemas, se você está brigando muito com alguém, se você está deprimido, se você está perdendo dinheiro, dá uma olhada, porque alguma desses princípios pode estar sendo violado sem você nem perceber. Você pode estar associado e representando alguém do teu sistema que foi excluído e que ele quer ser visto agora. Então, gente, é assim, é tão complexo. Isso é esses vídeos que eu fiz foi para dar para vocês uma visão do que é a constelação, para vocês poderem ter um norte e a partir daí formularem suas dúvidas, suas questões, e eu estarei disponível para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir a partir daí, tá bom? Como você viu, a constelação sistêmica ela está baseada nos 3 princípios, que é o pertencimento, a hierarquia e ordem e o equilíbrio do dar e tomar. Uma coisa muito, muito importante na questão da hierarquia e ordem é a questão do honrar e tomar pai e mãe. O que o pai representa para a gente? Nós, seres humanos. O pai representa um mundo, o pai representa a gente ir para a vida, o pai representa a gente ganhar dinheiro, fazer dinheiro, não gosto de usar essa palavra ganhar, fazer dinheiro. Então, quando a gente tem problema com o pai da gente, alguma dessas questões na nossa vida, elas ficam
emaranhadas, né? E aí, muitas vezes, a gente pode também ser a filhinha do papai. E aí, a gente vai procurar relacionamentos que são o nosso pai. E não dá certo. Por quê? Porque a gente acaba procurando um pai, não um marido. E aí chega um momento em que chegam os filhos e aquele relacionamento passa de marido e mulher para pai e mãe. E aí não existe mais um relacionamento íntimo. Começa a surgir alguns problemas. Isso tudo a gente pode olhar pela constelação, tá? Mas é muito importante você saber. As pessoas normalmente dizem que não tem problema com pai nem com mãe, mas a gente sempre tem problema, gente. E a gente olhando isso, a gente vai ajustando essas coisas, tá? Em relação à mãe, a nossa mãe, ela nos deu a vida, ela deu a vida, porque ela teve. A vida veio composta de pai e mãe, mas ela podia nos ter abortado. Então, o amor de mãe, ele é muito forte nesse sentido da vida. Então, a mãe é aquela pessoa que nos transmite amor, é a pessoa que nos amamenta. Então, ela representa o alimento, o sucesso, né, o dinheiro, ela representa a amorosidade. Então, tudo isso que a gente às vezes está embrulhado aí na nossa vida, está emaranhado, é porque a gente tem questões ocultas que muitas vezes a gente não sabe com a mãe da gente. Então, assim, sempre a gente pode trazer um problema e a gente vai olhar ele como um todo, tá? Questão profissional, você está tendo problema com seu chefe, está tendo problema com a autoridade, você está trabalhando muito e ganhando pouco, isso tudo a gente pode estar olhando. Aí a gente vai olhar essa parte do pertencimento, da hierarquia, olhar o equilíbrio do dar e receber. Então, se você se identificou com qualquer uma dessas questões e você entende que o seu relacionamento com os filhos não estão bons, né? Relacionamento com pais, com tio, com chefe. Então, doenças a gente olha, se você tem animal que está ficando doente, você quer olhar como é que está isso. Então, gente, tudo que você imaginar de problema, a gente consegue olhar pelo olhar da constelação sistêmica familiar. E a organizacional também, só que ela olha na vertente da organização. Então, eu vou deixar aqui, você se identificando com qualquer uma dessas questões, você entra em contato, a gente agenda já uma sessão para a gente trabalhar o tema que você quer, tá bom? Então, eu te aguardo. E qualquer dúvida, você anota aí tudo que você teve dúvida e me pergunta, que a gente está aqui para tirar todas essas dúvidas para que você possa estar entendendo que tipo de terapia você vai fazer, para que você tenha um resultado bem bacana, tá bom? Como é que eu trabalho? Online e presencial. Aí eu faço as constelações. Quando é presencial, eu posso fazer ela em grupo, posso fazer ela com âncoras, posso fazê-la na água, com cartas. Então, tudo depende do tema que você vai trazer para mim. Online, a gente faz também da mesma forma, faço online, a gente olha, você vê a constelação toda acontecendo na água, e eu faço assim. Durante a constelação, a gente vai estar contextualizando e eu vou explicando para você quais são os novos comportamentos, o que está acontecendo. A gente vai trocando ideia para entender o comportamento, ver quais são os elementos que a gente tem que incluir mais no campo, e depois a gente termina, né, tirando os aprendizados do que foi visto, do que foi trabalhado, e criando um plano de ação para que você possa realmente trazer essa mudança para a sua vida. Então, eu aguardo o seu contato para a gente começar a trabalhar as questões que você tem aí e para que você possa ter uma vida leve, feliz e saudável, tá bom? Te aguardo. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre a hipnose sistêmica, tá bom? Beijo!